Eu fui batizado e agora o que eu faço? O que é pecado? O que é certo? O que é errado? O que é comunhão com Deus? O que eu posso? O que eu não posso? Por onde eu começo? Entende? Então, ninguém sabe, nasce sabendo ler e escrever. Precisa de quê? De uma professorinha da tia ir lá. Primeiro você vai fazer os pauzinhos, depois você vai fazer o círculo, que é para poder pegar a coordenação motora, para depois você começar a fazer as letras. E Paulo, ele ilustra muito isso quando ele começa a falar: olha, eu tratei vocês com leite e tal, mas vocês já não são mais crianças. Você já precisa de um alimento espiritual mais forte, mais alguma coisa mais. Não parei nos primeiros rudimentos, mas aperfeiçoai na fé e vai avançando. Ele já lutava com isso lá naquela época, né? Nada mais é do que uma pedagogia da fé, é um aprendizado. E participante disso não é só o evangelista, mas a comunidade como um todo. O dirigente, ele tem responsabilidade sobre o rebanho, e Pedro deixa claro isso lá em capítulo 5 do primeiro epístola, quando ele diz: vocês são responsáveis, vocês vão dar conta diante de Deus do rebanho que está na vossa mão. Né? Então, ou seja, se uma alma ela se perde por falta de conhecimento, ela não entendia, e aí isso é uma coisa interessante, porque o aprendizado ele é tão pequeno, ele é tão empobrecido, que quando fala em erro, automaticamente a mente vai no quê? No sexo. Ele prostituiu. Aí ele fornicou. Não, ele traiu a esposa. Não é só isso. Eu posso mentir, eu estou pecando. Eu posso sonegar um imposto, desviar um dinheiro, vender uma coisa e não vender um produto e entregar outro. Não é aquilo que eu estou mentindo. Isso é pecado diante de Deus. E assim, então, só para pegar o gancho lá do batismo, então a pessoa, acredito que do que o irmão está falando, nesse ponto nós concordamos a respeito, e não precisamos concordar em tudo, com certeza, mas concordamos na questão de que a pessoa precisa do conhecimento para batizar, saber o que é Cristo, saber o que é graça, saber o que é salvação. Agora, esse sentir, qual que é esse sentir? Como que o irmão acha que deve ser esse sentir? A própria ação do Espírito Santo no coração e na mente, né? O entendimento de que eu preciso me renovar. Eu preciso de Cristo, né? Eu sou pecador. Muito bom. Então, é o sentimento do Espírito Santo convencer do pecado, né? Da justiça e do juízo. Diz isso. Né? A Bíblia diz isso, e é claro não estamos falando aqui daquele sentimento de ter, não que não possa ter, mas não aquela confirmação de eu ir para um batismo e me derramar em lágrimas, e se não acontecer isso é porque eu não devo batizar. Mais ou menos isso que Deus não me chamou. É porque Deus não me chamou. Entende? Então, eu venho de uma região, eu morei muitos anos no norte do Paraná. Irmãos, principalmente de São Paulo, eles sabem que no Paraná sempre foi assim, desde os antigos. Então, eu morei numa região do norte do Paraná. Os antigos sempre falavam assim: a doutrina no Paraná é diferente, é mais rígida. Então, por exemplo, eu vi muitas vezes no norte do Paraná, não precisa citar, eu acho que a cidade onde eu residia é uma das sedes administrativas. Então, o nosso ancião, ele sempre exortava a Irmandade sobre isso. E eu sempre achei isso muito bonito, porque ele sempre lembrava na hora do batismo: olha, se tem alguém aqui que você está esperando um sinal da parte de Deus, se você está esperando chamar um hino, se você está... Não olhe para essas coisas, porque o Senhor Jesus já te chamou no madeiro da cruz. Então ele sempre, né, hoje ainda eu acredito que ele o faça, ele sempre lembrava isso, mas são poucos. Raro, né? A maioria é raro. A maioria dos batismos que se vai, quais são as atitudes? Talvez, na incapacidade didática de transmitir à igreja o sentido do novo nascimento, acaba se apelando para um sentimentalismo e não para o sentimento. Então perceba, transcorre o serviço de culto, batiza 1, 2. A preocupação muitas das vezes se mostra e fica, e aí os presbíteros que presidem batismo, que se atentem a isso, fica explícito para a Irmandade,
que muitas das vezes a preocupação não está na qualidade do serviço batismal, ou seja, na compreensão do homem e da mulher que está em pecado de que ele necessita de Cristo. Mas a preocupação está no quantitativo de almas que naquela noite, naquele dia, irão descer a jato. Perfeito, irmão. Quanto é no final? Então, quando se percebe que batizou 1, 2 de meia idade, que provavelmente são evangelizados, né? Então a preocupação na quantidade aciona o gatilho do sentimentalismo. Vamos chamar hinos de jovens. E aí começa com o hino de jovem, chama o hino do Titanic, que é o primeiro. Funeral. Mas enfim, né? Aí começa que hoje é o último batismo, amanhã você pode não estar mais aqui e tal. E isso aí é antibíblico. Porque quem faz isso? Quem faz isso? Ou quem fez isso? Se uma alma, eu creio assim, se uma alma obedeceu por conta daquela ameaça e não do sentimento de Cristo, ela está inocente se ela vier cometer algum erro que a desabone diante de Deus. A graça ela não perde. A misericórdia de Deus ela não perde. Mas ai de quem induziu ao erro. Aí depois a pessoa passa por dificuldade, por alguns apertos na vida e não sabe o porquê. Eu acho que todos nós devemos vigiar, porque todos nós, eu sou o primeiro, todos nós somos acometidos do ego humano, da vaidade. Exato. Nossa, o irmão atendeu o batismo? Quantos batizou? A pergunta é essa. É o vício, sabe, de não perguntar, né, o que Deus está fazendo, o que foi ensinado, porque, né, simplesmente, nossa, mas quanto? Foi 80? Foi 90? Nossa, que glória! Onde o irmão atende é só batismo, porque o irmão tem um dom. Mas, infelizmente, muitas vezes é o pânico. Olha, o moço não desceu as águas. Falou, não, vou assistir o jogo. Eu cansei de ouvir isso. Eu vou assistir o jogo do Corinthians, depois eu batizo. Aí foi descer no último degrau do ônibus, nunca mais pôde vir, porque... Então, mas eu acho que falta um pouco o que o irmão falou. Eu acho que, para mim, faz todo sentido. É uma questão de uma escassez, uma pobreza de conhecimento nessa área, de explicar o que é a graça, o que é você se converter ao senhorio de Cristo, né, irmão? Exato. Então, essa preocupação quantitativa acaba esvaziando o sentimento de Cristo. Porque no lugar do sentimento, entra-se o sentimentalismo. Ao invés da espiritualidade e de uma religião, de uma expressão de religião para com Deus, e isso no sentido etimológico da palavra, religare, entra a religiosidade. E aí, os placas de igreja, somos isso, temos aquilo, fazemos isso, não fazemos aquilo. Então, o Senhor acaba sendo secundário a essa posição, vamos dizer assim, teológica, né?